Sem mais delongas, eu quero pedir aos amados irmãos para abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, e o versículo de número 30. Aí nós vamos ler até o 37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vou estar aqui lendo a palavra do Senhor. Vamos estar lendo em nome de Jesus. Amém. O versículo de número 30. E vamos ler até o 37. Diz assim: Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Então ele, diz assim: falando ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que crera nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Meus Deus. amados irmãos, essa palavra é uma palavra Espírito Santo muito de Deus. poderosa. Às vezes, para muitos aí, palavra poderosa é aquela palavra de bênção, de milagre, de vitória. Muitas pessoas acham que palavra poderosa é a palavra de prosperidade. Tudo bem que Deus ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Claro, Deus quer nos abençoar. Mas eu digo uma coisa para você, que a melhor forma que Deus quer nos abençoar, e a melhor forma que Deus fala poderosamente em nossas vidas, não é quando Deus toca na questão das finanças, não é quando Deus fala em nossas vidas através de um milagre físico, não é através de uma bênção material. A melhor forma que Deus fala poderosamente em nossas vidas é no sentido espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, nós estamos aqui num culto que fala sobre libertação, né? Aleluia, meu Deus. Culto de curas e libertação. Aleluia. Louvado seja Deus. Qual é a libertação que você precisa para a sua vida? Qual é a libertação que eu preciso para a minha vida? Deus, Ele sabe em que área nós precisamos ser libertos. Meu amado irmão, quando se fala de culto de cura e libertação, muitas das vezes, principalmente igrejas neopentecostais, elas já imaginam assim: é a pessoa está possessa por um espírito maligno, e ali aquele demônio é manifesto e aquele demônio é expulso. Tudo bem, isso faz parte da libertação. As pessoas já imaginam isso. Mas nós sabemos que o processo de libertação, irmão, na vida,
do ser humano vai muito além do que a pessoa está possessa por espírito maligno. Aqui nós sabemos que Jesus, ele falando para os judeus que creram nele: se vocês permanecer na minha palavra, vós sereis meus discípulos. Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, meu Deus. Meu amado irmão, nós sabemos que para o homem verdadeiramente, para a mulher verdadeiramente ser liberto, ser liberta, tem que, primeiro, tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes, nós pegamos esse texto e muitas das vezes nós aplicamos para pessoas que estão lá fora, para as pessoas que ainda não servem a Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo aqui, ele está falando é conosco, que servimos a Ele. Será que todos nós aqui estamos totalmente libertos? Com certeza não, irmãos. Com certeza tem algo em nossas vidas que nós precisamos pedir a Deus para nos libertar. É verdade. A palavra aqui não está dizendo que Jesus falou essas palavras com aqueles incrédulos, não. Jesus falou com os judeus que tinham crido nele, que tinham recebido a palavra. Louvado seja Deus. É como se fosse nos nossos dias de hoje. É como se Jesus estivesse falando para os novos convertidos, né? Novos decididos. Mas o que acontece? Aí a palavra diz que naquele meio ali, naquela multidão de pessoas, existia ali os judeus incrédulos, existia ali os fariseus, os escribas, que estavam ali simplesmente para murmurar contra Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma falha. E ali aqueles homens incrédulos, ali começaram a dizer: mas nós nunca servimos a ninguém. Nós somos filhos de Abraão. Aleluia. Glória a É o mal muitas das vezes, irmãos, em nós. Tu és fiel, Deus. É o mal muitas das vezes em nós, é nós achar que somos verdadeiramente livres, que não somos oprimidos. Verdade, Deus. É sim, meu Deus. A pior prisão não é a prisão física. Um exemplo: existe a prisão física aqui nesse mundo. Um exemplo: a pessoa ali pode ficar encarcerada, pode ficar ali num presídio, pode sofrer até mesmo a prisão domiciliar. A pessoa fica ali trancafiada ali dentro de casa, não sai de forma nenhuma para a rua. Então existe esses tipos de prisões aqui nesse mundo. E quando nós, humanamente, nós falamos, nós pensamos, nós imaginamos que essas são as piores prisões para o homem, para a mulher. Mas nós sabemos que a pior prisão é o ser humano estar preso no pecado. Então aqueles homens, eles se achavam livres, mas só que o que é que Jesus vai dizer? Aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, é escravo do pecado. Olha só, meu amado irmão, mas só que Jesus Cristo, ele veio para nos libertar do pecado. Não é fácil, irmão. Nós, como servo de Deus, nós vivemos uma vida de renúncia. Ninguém é liberto 100%. Qual é o significado da palavra liberto? É a pessoa ser livre. Por exemplo, você vem para a igreja, mas você ainda sente vontade de tomar bebida alcoólica. Você ainda não está liberto. Porque se
tivesse liberto, nem vontade você sentia. Pelo contrário, só em você ver o cheiro, você já se sentia mal por causa do cheiro. A mesma coisa também. Você vem para a igreja e diz: eu estou liberto, não fumo mais, estou liberto do cigarro. Mas se você ainda sente desejo, é porque você ainda não está liberto. Mas você vive uma vida de renúncia. Você vive renunciando. Mas só que o objetivo de Jesus Cristo não é simplesmente nós renunciar o pecado, mas é nós ser libertos do pecado. É não ser mais servo do pecado, louvado seja Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, muitas pessoas dessa forma. Às vezes tem pessoas que estão na igreja e é uma bênção. Ele prega, ele ora, jejua, ele até mesmo é usado por Deus com os dons espirituais. Mas só, meu amado irmão, que infelizmente, o que acontece? Infelizmente, quando desvia, muitos acontece isso. Quando se afasta da presença do Senhor, a primeira coisa que faz é praticar as mesmas coisas que praticava antes, continua praticando, como se nunca tivesse servido a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa não estava liberta. Então é por isso que Jesus Cristo ele preocupou com a verdadeira libertação. Aleluia. Jesus ali, ele não estava falando de prisão, que aqueles homens, que aquelas mulheres estavam ali em prisão de forma física, sendo escravizada por algum rei, por algum império. Não. Mas Jesus estava falando sobre a prisão do pecado. Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Então nós somos libertos através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos liberta. É por isso que a cada dia nós temos que nos apegar com o Senhor. Nós já fomos libertos de muitas coisas. Tem coisas em nossas vidas que é moleza, a gente consegue simplesmente ignorar. Mas tem outras que nós precisamos pedir a Deus libertação. Vivemos a cada dia renunciando àquele mal. Mas nós temos que chegar ao objetivo, não é só de viver em renúncia, mas é de verdadeiramente nós ser libertos. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Porque esta é a verdadeira libertação. Aleluia. É assim, meu Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que o que liberta, como eu falei, frisando mais uma vez, é a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus ali continua dizendo ali para aqueles homens que interrogou a Jesus, dizendo: Jesus diz assim: vós procurais me matar. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós. Veja, irmãos, o que impede, por que tem muitas pessoas que ficam na igreja e é sempre a mesmice? Outros até pior. Por quê? Porque ele ouve a palavra, mas a palavra não entra. É como aquela parábola que Jesus contou sobre o semeador, a parábola do semeador. A Bíblia fala que a semente que caiu na beira do caminho, o que aconteceu? Os pássaros comeu. E na explicação da parábola, Jesus explica que são as pessoas que ouvem a palavra,
mas só que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. E aí vem o inimigo e arrebata a palavra. Irmão, é por isso, minha irmã, é por isso que nós temos que ter cuidado. Graças a Deus que aqui, irmãos, é lugar de reverência. Mas tem lugares por aí que enquanto a palavra está sendo pregada, a pessoa está lá para lá de fora batendo papo. Enquanto a palavra está sendo ministrada, a pessoa está lá lanchando. Engraçado, né? Só lembra de lanchar na hora da palavra. Quer dizer, a hora mais importante. Então significa o quê? Que o inimigo, o nosso adversário, está arrebatando a palavra. A palavra não entra no coração daquela pessoa. Esse é o significado. Por isso que nós vemos pessoas, muitas das vezes, correndo atrás de profecias, até mesmo nas redes sociais, caçando pregador que revela tudo, pregador que profetiza, que entrega a bênção. Mas, enquanto isso, a pessoa tem a oportunidade de ver Deus falando. Nesse momento, Deus ele está falando. Verdade, meu Deus. Para que uma profecia maior do que essa? Aleluia! Para que uma profecia maior do que essa? Meu Deus. É a palavra de Deus. É por isso que está escrito. Tem um versículo na palavra de Deus, não estou lembrado a passagem, mas diz assim: que se não houver profecia, o povo se corrompe. Aí a pessoa pensa que profecia eis que Deus tem uma grande obra na tua vida. Eis que Deus te conhece e Ele vai te dar vitória. Deus, Ele conhece a tua luta. Aquilo que tu tem pedido, Deus vai te dar. Aí diz: Deus falou comigo. A maior profecia, irmão, é aqui, ó. Essa é a profecia que a palavra diz. Se não houver profecia, a igreja se corrompe. A profecia é essa aqui, ó. Aleluia. Existe o dom de profecia dado por Deus, que é um dos dons espirituais. Sim, existe. E ele edifica a igreja também, edifica. Mas quando se fala de profecia, que é necessária, que não pode faltar, é a palavra. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. A profecia, o dom de profecia, ele serve para quê? Para exortar, para consolar. Louvado seja Deus. Então, esse é o significado. Mas muitas das vezes as pessoas acham que Deus só fala através do dom de profecia. E na verdade, irmãos, Deus ele fala conosco. Até mesmo em sonho Deus se revela para nós. Quantas vezes Deus já falou comigo em sonho? Aleluia! Quantas vezes Deus já falou comigo até através mesmo de um louvor, de um momento de oração, alguém está ali orando. Então, meu irmão, Deus ele se revela de várias formas para nossas vidas. Porque Deus quer que nós sejamos libertos. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Meu amado irmão, Jesus, Ele quer nos libertar, mas Ele quer que nós sejamos abençoados. Não é só na área espiritual. É claro que Ele também quer que nós sejamos abençoados na vida financeira. Ele quer que nós sejamos abençoados na área conjugal. Ele quer que nós sejamos abençoados na área da saúde, é claro. Mas só que o mal de muitas pessoas é que muitas pessoas estão focadas só nisso. Muitas pessoas se preocupam com o material, se preocupam com o conjugal, com a saúde, preocupam com todas as áreas da vida, enquanto a vida espiritual continua na ruína. Muitos continuam oprimidos. Aí o que acontece? Quando vem qualquer vento, qualquer vendaval, aí simplesmente desvia. É como na parábola do semeador, né?
A semente que caiu à beira, ou seja, melhor dizendo, no espinheiro, melhor dizendo, a semente ela cai na boa terra, mas só que os espinhos o sufoca. Aí Jesus explicando a palavra significa a pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas só que as tribulações, os cuidados deste mundo faz com que a pessoa fique sufocada e a pessoa acaba se afastando da presença de Deus. Irmão, eu já vi pessoas dizer: eu deixei de servir a Jesus por coisas simples. Eu já vi coisas simples. Você olha assim, mas você desviou só por causa disso, por quê? Porque essa pessoa não estava liberta. É por isso, irmão, irmã, que nós temos que verdadeiramente pedir a Deus a cada dia para nos dar força, para nos libertar. E continuando aqui na palavra, Deus, Ele preocupa com a nossa vida em todas as áreas. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus em nossas vidas é que nós vai bem em tudo. A palavra do Senhor diz que Jesus estava pregando no sábado, e a palavra de Deus diz que uma mulher estava ali naquele local já há 18 anos, encurvada. Ela padecia ali de um espírito de enfermidade. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo aponta ali para aquela mulher e diz: mulher, tu estás curada. E aquela mulher foi curada imediatamente, foi liberta. E a palavra do Senhor diz que ali os sacerdotes, fariseus, escribas começaram a murmurar contra Jesus, dizendo que Jesus fazia milagre no sábado. Aí lá se levanta: existe 6 dias na semana, então vem nenhum desses dias para serem curados por ele. E aí Jesus vai dizer: hipócrita, se por acaso uma ovelha sua cair num buraco dia de sábado, você não vai tirar ela? Quanto mais essa filha de Abraão, que estava há 18 anos sendo oprimida pelo espírito maligno. Fala, Jesus. Quer dizer que eu ia deixar ela sofrer só porque é dia de sábado? Veja, meu amado irmão, Jesus ali ele estava se preocupando com o bem-estar daquela mulher. Assim também é conosco do mesmo jeito, aleluia. Ele quer nos libertar. Aleluia, meu Deus. Nós podemos ver também, aleluia, quando a palavra do Senhor fala que ali existia um homem, na verdade um rapaz que era possesso por espírito maligno. E a palavra de Deus diz que esse espírito maligno atacava, aquele ataque, como as pessoas falam, ataque epilético. E aquele rapaz, o pai dele apresentou aos discípulos de Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar. Não conseguiram expulsar. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega, ali o homem diz: ó Senhor, esse meu filho está atormentado há muito tempo. O espírito maligno sempre, quando o oprime, lança na água, lança no fogo, ele vai a cada dia se desviando.
E a palavra de Deus diz que aquele homem fala: eu apresentei ele aos teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Olha só, Jesus, ele falou dessa forma. E a palavra aqui nos diz que quando Jesus fala, ó geração incrédula, significa o quê? Que aqueles discípulos do Senhor Jesus, eles não estavam preparados para expulsar aquele demônio. Não estava. Então significa, faz parte o quê? Faz parte também da incredulidade. Jesus disse: ó geração incrédula, né? Faz parte da incredulidade. Depois, quando Jesus expulsa aquele demônio, o que acontece? Jesus pergunta para, ou seja, os discípulos perguntam para Jesus: por que não conseguimos expulsar os demônios? Aí Jesus vai e diz: ó, glória a Deus. Jesus diz: se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, dirás a esse monte: passa daqui e vai para lá. Jesus está falando de fé, eles não tinham fé. Aí Jesus diz: ó, mas tem porém, essa casta de demônio não expulsa, a não ser por meio de oração e jejum. Então, meu irmão, obra de libertação não é fácil. Aleluia! Nós sabemos que a oração e o jejum, ele faz parte da libertação das nossas vidas. Faz parte da libertação dos nossos familiares. Talvez quanto tempo você tem orado para que o seu marido seja liberto, seja salvo, seja transformado. Mas para isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que verdadeiramente pagar o preço. Pagar o preço de que forma? Se dedicando na oração, no jejum. Porque nós sabemos, irmãos, que tem pessoas que é oprimida pelo inimigo. E não é fácil. Para a pessoa ser liberta, realmente tem que ter alguém disposta a interceder por essa pessoa. Aleluia. Então, meu amado irmão, nós sabemos que a melhor coisa na vida do ser humano é o quê? É o ser humano ele ser livre, ele ser liberto. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus ele chega, irmão, na vida do homem, na vida da mulher, ele transforma de verdade. Amém. Nós vemos aí muitas pessoas, inclusive eu não vou falar o nome, mas vocês já sabem de quem é que eu estou falando. Teve uma pessoa que foi lá nos Gideões, uma mulher testemunhou que tinha sido liberta do homossexualismo e que não sei o que mais lá, que a vida dela estava transformada e aquela coisa toda. Contou aquele testemunho. Eu acredito que muitos de vocês sabem desse testemunho. O que acontece? Com o passar do tempo, a mulher volta a praticar as mesmas coisas, aí abre uma igreja, diz assim: não, mas não tem problema, aqui na minha igreja homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Significa o que, irmão? Isso significa a pessoa que não estava liberta. Testemunhou que Jesus tinha libertado, mas ela não estava liberta ainda. E assim nós vimos muitas pessoas: eu bebia cachaça, eu usava droga, eu fazia isso, eu fazia aquilo, graças a Deus estou liberta. E quando pensa que não, a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. Significa que a pessoa não estava liberta. Porque quando Jesus liberta, verdadeiramente
eternamente sereis livres. É a mesma coisa. Quando uma pessoa está preso numa cadeia, a pessoa vai querer voltar para lá? Misericórdia, não vai. A mesma coisa também o ser humano quando é liberto por Jesus. Jamais ele quer voltar para a vida de pecado. Aleluia. Verdade, meu Deus. E nós podemos ver o povo de Israel quando estava ali no Egito. Aleluia, meu Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que quando acontecia alguma coisa, por exemplo, teve um momento que eles procurou água e não achou água para beber. Aí começou a murmurar. Mas antes nós tivéssemos ficado lá no Egito. Aí sentiram vontade de comer uma comida diferente além do maná, comer carne, por exemplo. Aí começaram a murmurar. Podia nós voltar lá para o Egito. Lá no Egito tinha pelo menos comida boa, tinha pepino, tinha cebola, alhos, tinha comida muito boa. E nós ficamos aqui nesse deserto. Significa o que, irmãos? Era pessoas que tinham sido libertas da escravidão do Egito. Imagina aí, a pessoa estava lá na escravidão do Egito, sendo oprimidos debaixo do jugo de Faraó, gemendo mesmo, fazendo trabalhos forçados, trabalho forçadíssimo, pesado. Realmente Faraó estava maltratando mesmo o povo hebreu naquela época, o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus liberta aquele povo. E o que acontece? Aquele povo torna, querer voltar lá para o Egito. Imagina aí, é a mesma coisa.